A volta de uma política de crédito subsidiado no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social é um dos grandes temores de economistas, investidores e analistas do mercado financeiro. A confirmação de Aloysio Mercadante para a presidência do banco não foi muito bem recebida e não ajudou na melhora dos rumores. Em cerimônia de posse ao BNDES, o presidente informou que pretende debater a taxa de longo prazo, mas alerta que não pretende competir com o mercado financeiro privado. Debateremos para ajustar a taxa de longo prazo, a TLP, que o BNDES utiliza hoje. E é muito importante compreender o seguinte: não queremos e não estamos reivindicando o retorno a um padrão de subsídios do orçamento como ocorreu no passado, mas uma taxa de juros mais competitiva, sobretudo para micro, pequenas e médias empresas. Para Mercadante, a intenção do banco é impulsionar via crédito privado as micro, pequenas e médias empresas. Vamos apoiar com mais determinação o crescimento e a modernização das micro, pequenas e médias empresas, que são grandes geradoras de emprego e renda. Se quisermos ter futuro, precisamos de um BNDES mais presente e atuante e de uma relação de equilíbrio com o Tesouro Nacional. Mas nós não pretendemos ficar disputando mercado com o sistema financeiro privado. Isso não é papel do BNDES. O presidente reforçou ainda que deseja a entrada ao BNDES na Federação Brasileira de Bancos. Destacou também a importância de ações que protejam e garantam o desenvolvimento da Amazônia e se comprometeu a executar programas de crédito especial voltado a algumas minorias, como mulheres e pessoas negras. Vamos propor um programa de estágio para negros e negras que retomaremos concursos que não ocorrem há mais de 10 anos, Esther, com cotas. Bom, tá aí então a fala do Aloysio Mercadante. Bom, o Zezinho costuma dizer aqui, né, nesse primeiro mês de governo Lula, disse que era muita falácia, viagens e etc. Bom, tá aí. Se ocorrer isso que o Aloysio Mercadante tá dizendo, é uma boa para os pequenos, né? Os pequenos investidores, os pequenos empresários, empresas aí, porque essa questão de juro, ela pesa muito, né? E às vezes um empresário, um médio empresário, um empresário pequeno não consegue investir porque o juro leva a tudo. E aí a pessoa, né, porque é assim, quer investir num negócio, mas ela não sabe se vai ser 100%. Então, acho que o governo tem que incentivar, tem que levar isso de uma forma muito tranquila e de incentivo. Vou começar com o Herbert Lins. Boa noite, Herbert, porque você tem, embora o seu viés de esquerda, você também tem algumas ressalvas ou consideração em relação a esse tema taxa de juros. Boa noite, Cícero. Boa noite, Moisés Cruz. Boa noite, Zezinho. Boa noite a todos que fazem a técnica da Rema TV. Boa noite a você, telespectador, que faz deste programa campeão de audiência neste horário. E toda a programação da Rema TV tem sido uma programação de excelência. Com relação à posse do Aloysio Mercadante na presidência do BNDES, eu não vejo com bons olhos. Porque o Aloysio Mercadante, como senador, teve um mandato em que os paulistas o reprovaram nas urnas e não o reconduziram de volta ao Senado. Eu sou professor também, e quando eu estava em sala de aula, né, tive Aloysio Mercadante como ministro da Educação. Também não foi um bom ministro da Educação. E quando ele foi para a Casa Civil, no governo Dilma, quando ela foi reeleita, eu disse, é uma péssima escolha, e ele não tem o jogo de cintura que precisa. A Dilma, né, que foi reeleita, né, nessa margem tão pequena, né, de diferença de votos. Precisava de um político ali naquele momento com mais jogo de cintura, com mais maison-ser. O Aloysio Mercadante assumindo o BNDES, afirmando, né, que vai abrir o banco para as pequenas empresas, né, pequenas e médias empresas, eu não acredito. Ele pode até tentar abrir, mas as empresas só sobrevivem no Brasil se mudar a legislação do trabalho. Acabar com a CLT fascista, copiada e inspirada do nazifascismo, ou seja, de Mussolini e Hitler. Hoje, qualquer funcionário, até os funcionários dessa TV,
tem medo de sair daqui para empreender. É difícil empreender no Brasil. Eu digo isso porque fui vítima da CLT, fui vítima desse sistema que precisa passar por uma modernização. Outra coisa, enquanto houver justiça do trabalho no Brasil, que é o único país que existe no Brasil, a justiça do trabalho, esses palácios luxuosos, suntuosos, quem é que vai querer investir no Brasil? Quem é que vai querer ser empreendedor? Quem é que vai querer gerar emprego? Você que quer ser empreendedor, vá para a ponta da caneta para ver o custo de um funcionário, o custo social. Está errado. A esquerda não pode ser mais aquela esquerda do passado, mas uma esquerda do futuro, pensando no futuro. Não é tirando os direitos também de quem trabalha, não. Mas é para rever muita coisa que se existe errada nessa consolidação da lei de trabalho fascista no Brasil, que impede o nosso crescimento, que amarra o nosso desenvolvimento. Realmente essa é uma situação bem complicada, né, por conta justamente disso, né, que é aquilo que eu falei na introdução aqui. A incerteza que tem para a pessoa que quer empreender, né, e os juros que liquidam em encargos e impostos e não sei o que, que o cara que está empreendendo ele acaba desanimando. Pois é, falando em empreendendo, vamos conversar com alguém que é empresário também, que é o nosso querido Zezinho Santos. Boa noite, Zezinho. Boa noite a todos. Gostei da dupla aí. Da dupla... Sertaneja? Não. É mesmo? Tom de Black, os dois. Os homens de preto. Os homens de preto. Mas, boa noite você, telespectador, que contribui com esse programa. E é um programa de debate público, é um programa aqui feito para você. E vamos ao que interessa, ao debate. Mas vamos lá. O que a gente vê hoje desse discurso aí do Mercadante é um discurso seguinte, que já foi rebatido até pelo próprio Haddad, né? Ele falou da taxa de juros, que realmente é uma taxa de juros alta, que não é para competir com bancos privados, né? Mas a gente tem que ver o seguinte, o BNDES, a gente tem que ver como é que vai investir esse dinheiro. Já nós vamos entrar nas falas do presidente Lula também, que fez um discurso mais político, como sempre, né? Palanque político. Gostei do que Herbert voltou da Paraíba e voltou diferente. Eu sei que ele defende as pautas da esquerda, mas defendeu uma pauta aqui com coerência. E eu quero parabenizar. Zezinho, esse período sabático fez bem a ele, pelo jeito. Voltou, né? Não, mas o debate é isso. Se você usar todo momento uma militância e fazer ginástica mental para você defender algo que não se defende, isso é ruim. Você rebaixa o debate. Por que é feito? Porque esse programa ele cresce? É porque ele é de debate público. Agora, quando entra na militância, querendo defender, e aí não dá. A gente tem que ter a dose e o equilíbrio. Então, o que Mercadante fez mais um discurso técnico, ele é técnico, espero mudar algumas políticas ali. Você vê, se você vai emprestar dinheiro para uma hidrelétrica, eu até concordo. Agora, sair emprestando dinheiro a quem não vai pagar, a quem vai dar calote, que já nós vamos comentar, eu já vejo quem paga é o povo brasileiro. O BNDES, na verdade, contribuiu com a dívida pública do Brasil. É 550 bi. 550 bi o governo federal aportou dentro do BNDES. Quem que paga essa conta? É o povo brasileiro. 550 bi. Agora, como o Herbert falou, aí eu sei que o próprio trabalhador, né, ele contribui aí lá com o fundo do BNDES. Agora, o que nós queremos mesmo é que o BNDES ele tenha critério, veja de que maneira vai sair. Porque se começar a abrir o cofre através do BNDES, que, na verdade, essa política já deu errada lá com a Dilma, já deu, a gente viu, começou em 2010, quando chegou lá na frente, a gente viu o que aconteceu em 2015.
Foi um erro que fizeram. Se repetir o erro, na verdade, solta dinheiro para o BNDES, isso é bom. É aquela sensação, o dinheiro vai aparecer. O dinheiro, mas depois chega a conta. E quando chega a conta, quem é que vai pagar? É a dívida pública, e aí ninguém aguenta mais. Muito bem. Eu sei que o Zezinho não vai mostrar aqui para o senhor e para a senhora. Eu vou pedir a carteira dele aqui, ele não vai mostrar. Mas dentro da carteira dele, ele tem 5 fotos. Da esposa dele, da sogra, dos os dois filhinhos pequenininhos ali, o Mateuzinho e a... Da sogra? E a Sara, a Sora e a Dilma Rousseff. São... Da São sogra? pessoas que ele acolhe, coloca no coração. Zezinho, da 2015 o sogra? Brasil não estava as traças, não? 2015 não estava? O Brasil... Não, mas o que me espanta não é nem da Dilma, mas é da sogra. A sogra também, entendeu? Vamos... Renan Barbosa, você também tem foto da sogra na carteira ou não? Boa noite. Boa noite a todos. Não, pela minha sorte, não. Mas, primeiro, boa noite a todos, boa noite a você. Eu vejo como sorte, né? A tua sogra sabe disso, que você está falando isso? Não. Ah, tá. E tomara que ela não esteja assistindo o programa. Bem, boa noite a todos. Boa noite a você que está em casa, é um sinônimo de prestígio. Primeiro, quero mandar um abraço aqui para o Rafael, né, que nos acompanha aqui à noite. Faz alguns trabalhos gráficos, eu estava lá com ele, ele falou que assiste o programa. Então, Rafael, um abraço a você, uma boa noite a você. Então, em relação a Luiz Mercadante, a questão dos empréstimos, justamente o que Herbert Lins, no discurso dele aqui, com muita lucidez, definiu, o BNDES ele tem que fomentar as empresas, mas é um conjunto de atitudes governamentais para que as empresas possam avançar. Veja, você trabalhador, você que é empregado em qualquer seletista em alguma empresa ou até mesmo em organismos públicos, você recolhe muito do seu salário para o governo. Você também tem as questões de 13º e férias, isso aí ninguém discute. Mas para o empresário tudo isso entra como custo, porque durante o ano esses 12 meses são fatiados. E você tem que ter um terço de férias, você tem o FGTS, você tem o INSS. E o que não se fala não é nisso. O que se fala é que se o benefício fosse para você, em vez de ir para o governo, seria interessante. É isso que o Herbert Lins fala aqui. Tudo o governo retém quando você reivindica o seu direito, vai no INSS pedir um auxílio doença, vai no INSS pedir um auxílio maternidade, você fica lá na fila, aguardando um prazo, aguardando outro prazo, e etc. E nunca tem a celeridade para ter os seus benefícios quando você precisa. Você precisa realmente de um serviço que quando você precisa, você não pode contar. Então essas são as situações que eu quero colocar em pauta para que a gente possa revisar. Tem muitas pessoas que estão na fila do INSS para ter direito ao seu benefício, não tem direito ao seu benefício, só que para pagar é bom. Tem até QR Code, ô Cícero. Agora as guias vêm até com QR Codezinho, com Pix para você pagar. Então para recolher o governo é muito bom. Para cobrar da população, o governo é excelente. Mas para entregar benefício, o contribuinte não é. Deixa eu só pontuar mais uma coisinha, Cícero. É que eu tenho mais 2 vídeos sobre esse tema, Renan. Então tem que ser bem objetivo, porque já vem na sequência. Deixa aí. Só complementar. A gente sabe que o melhor órgão governamental, o órgão que mais trabalha no Brasil, se chama Receita Federal. Vai você, trabalhador, ou você, empreendedor, fazer alguma coisa errada para você ver se você não é enquadrado na malha fiscal, se você não tem que pagar o triplo do que você tinha que pagar. Então, o órgão que mais trabalha no Brasil se chama Receita Federal. Muito bem. Moisés Cruz, boa noite. Fale sobre o tema e sobre o retorno sabático do Herbert Lins, né, que você estava me dizendo aqui que ele voltou muito mais lúcido, né? Ele tinha algum problema de lucidez, Moisés? Boa noite a toda a bancada, boa noite à nação Rema, né? A nação que mais cresce no Brasil, meu irmão. Então, a todos vocês, aos nossos telespectadores, sejam muito bem-vindos. Deixa eu começar aqui já mandando um abraço aqui pro pastor Sandro, que pagou aquele lanche para mim, Cícero. Lá no Sanduba, o pastor Sandro, o Rômio e o Cleto Souza, que está nos assistindo. A todos vocês, sejam muito bem-vindos. E realmente o Herbert, rapaz, voltou, olha, transformado, lúcido e falando dentro da técnica. Ele é professor, é mestrado, então quando ele quer bater na técnica, nota 10. Agora, indo para a questão do vídeo, Cícero, primeiro que o que o Mercadante quer fazer, Zezinho, ele quer regular o juro na marra, só pode.
Porque a questão do juro é o Banco Central, não é o mercadante. Quem vai botar as taxas de juros no Brasil é o Copom junto com o Banco Central. E aí o mercadante, embora eu acho, Cícero, a questão de juros baixos, maravilhoso para mim, para você, para qualquer um. Mas como é que vai fazer isso sem conversar com o Banco Central? Ou nós vamos empurrar isso de goela abaixo? Como isso será feito? Porque o que acontece? Para você que está em casa, só para você ter ideia, quando o Banco Central sobe a taxa de juros, é porque ele quer frear a inflação. Ele acha que alguma coisa está errada e algo precisa ser feito. Então, o Banco Central não sobe a taxa de juros porque ele é malvadão. Porque ele quer me ferrar. Porque eu vivo pegando dinheiro, precisando para pagar a conta e outra, e aí eu não quero pegar juros absurdos. Então, ele aumenta a taxa de juros para dar uma freada ali no mercado, para dar uma... Como é que o mercadante vai fazer essa questão? Então, pessoal, são essas questões que eu quero que os secretários do governo Lula conversem entre si para tomar um rumo melhor da economia do Brasil, porque não pode um ministro fala uma coisa, outro fala outra e depois não há um entendimento.